começando o nosso debate, eu começo perguntando aí para a Fernanda o que você está sentindo aí exatamente na área das distribuidoras, né? Qual o impacto que essa crise está trazendo para vocês? O que vocês estão sentindo ali na pele do dia a dia? Se vocês cogitam um cenário de pedir uma revisão tarifária? Como é que vocês estão vivendo isso na pele aí no dia a dia, Fernanda? Pessoal, primeiro eu quero agradecer pelo gentil convite do Bichara. É muito bom, essa crise trouxe essa questão do debate, desses webinars, e para a gente que está vivendo a crise com essa intensidade, a gente está vivendo em 1 mês e meio, talvez alguns anos de aprendizado, de desafio. Costumo dizer que crise é oportunidade, né? Então, uma série de debates e de crescimento está sendo possível nesse curto espaço de tempo. E parar um pouco para refletir, conversar o que a gente está construindo é sempre uma oportunidade muito interessante. Agradecer ao Bichara, aos colegas, Diogo, ao Bichara, ao Volmar, que nesse momento de crise têm sido amigos presentes em 24/7, né? Porque é uma característica da crise, a gente tem trabalhado incessantemente nesse momento. Então, me apresentar para os colegas, eu trabalho aí na Energisa, uma das distribuidoras aí do setor elétrico, junto com todas as outras distribuidoras, a gente tem vivido essa crise, e as distribuidoras de energia, elas têm aí estado nesse foco de problema como nunca, né? E a gente tem entendido essa crise como diferente de todas as outras que o setor elétrico já viveu. E ela é diferente justamente porque não é uma crise exclusiva do setor elétrico, né? Quando a gente viveu a crise do racionamento, era a crise do setor elétrico. Nesse momento, a gente está vendo que a crise ela é mundial, ela tem uma extensão global em todos os setores da economia. Mas eu queria até fazer um comentário e chamando um pouco para o que o Ricardo Botelho, nosso CEO, fala. O Grupo Energisa tem 115 anos. Nesses 115 anos, nós já vivemos uma crise semelhante, que é a crise aí da gripe espanhola, lá em 1918. Então, a gente pode dizer que já somos vacinados e temos aí até anticorpos. Mas, de qualquer maneira, essa é uma crise, antes de tudo, uma crise de demanda, né? É uma crise diferente de quando a gente viveu o racionamento. É aqui uma crise de demanda. E ela tem também um fator que dificulta a sua gestão, que é a incerteza da duração e do tempo que essa crise vai ser recuperada. Então, a gente olha aí os cenários, a gente não sabe a cada momento, o pico da crise será daqui a 2 semanas, vai demorar mais 3 semanas, 6 semanas. E o tempo vai passando. E associada aí ao problema da queda de demanda, a gente também está passando por um problema de inadimplência. Todos sabem ou devem estar acompanhando que o poder regulador, de maneira acertada, na nossa opinião, e quero acreditar que é a opinião de todo o setor elétrico, nos impôs aí determinações de suspender corte de clientes residenciais, de clientes essenciais. E esse binômio, queda de demanda e aumento de inadimplência, nos traz aí um problema de gestão muito grande, aumentando, de certa forma, e de maneira, de novo, muito aguda, o problema de liquidez das distribuidoras. E quando a gente fala de problema de liquidez de distribuidora, a gente precisa lembrar que a liquidora é o grande caixa do setor, né? Acho que todos nessa crise têm ciência absoluta. E a crise também está tendo esse poder de disseminação de informação e de todos tendo acesso às informações, que a distribuidora é o caixa do setor. O que significa isso? A gente recolhe, não fica com a gente 80% daquilo que a gente recolhe nas tarifas. Esse 80% das tarifas, eles são transmitidos, gerador, transmissor, e isso vai adiante. 20% é o que a gente utiliza para remunerar o nosso serviço, para remunerar o serviço e folha de pagamento e todos os serviços e, portanto, pagar os nossos custos. No momento em que esse poder de caixa tem um problema de liquidez, me parece óbvio para todos nós que estamos aqui vivendo esse problema, que a cadeia do setor elétrico está em risco. Então, esse problema de liquidez
e que a gente está vivendo, e, pessoal, esse problema é real, né? Esse problema não é retórico. A gente tem acompanhado o dia a dia da arrecadação das distribuidoras. Nós estamos aí em 11 estados da federação, o Grupo Energisa, e esse não é só um problema da Energisa, a gente vê isso nas outras distribuidoras, maior ou menor grau, conforme o perfil do cliente, enfim. Mas, assim, dia a dia a gente vê a arrecadação diminuindo. Por mais que a resolução da ANEEL tenha sido muito clara, não pode cortar cliente residencial e essencial, mas o pagamento tem que ser realizado, a arrecadação está diminuindo. E olhos vistos, você acompanha o gráfico, a arrecadação está caindo. Então, quando a gente vê esse problema de liquidez e essa questão que impacta toda a cadeia, o que nos parece muito claro como setor é que a gente precisa evitar a ruptura. O que a gente entende por ruptura? A ruptura é desconstruir o setor, uma ruptura do setor, e mais do que isso, nos parece muito claro que essa ruptura também precisa evitar a judicialização generalizada. Então, para isso tudo, né, evitar a ruptura e a desjudicialização generalizada, a gente acha que o setor, e acho também, mais uma vez, que essa é uma opinião do setor, não exclusivamente da Energisa, o setor é maduro. O setor vem de uma construção legislativa, de uma construção de modelo que permite que ele abra a caixa de ferramentas que ele tem e, conjunto com as autoridades e agentes, ele abrindo essa caixa de ferramentas, ele encontre soluções construídas entre todas as partes e encontre, a partir daí, como enfrentar essa crise. Todas as partes têm que estar envolvidas. A ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, distribuidora, geradora, transmissora, GET, D, C, todas as partes. Porque, a partir daí, todos envolvidos, eu acho que a gente encontra um caminho sólido que atenda todas as partes, né, e a todos os interesses, sem desequilíbrio. Do contrário, de fato, eu acho que a ruptura ela pode acontecer e ela não vai interessar absolutamente ninguém. Como eu disse, é uma crise que está afetando da geração ao consumo. Ninguém vai se salvar sozinho. E aí é um ponto que eu acho que, para todos nós, ele é ponto pacífico. A gente tem visto movimentações, e talvez aí, Diogo, já trazendo um pouco do ponto que você me traz, específico, a Energisa pretende alguma coisa relacionada à RTE, renegociação com geradores. Olha, eu acho que toda crise, quando a gente começa a viver a crise, a gente vai criando alguns mantras, e esses mantras eles surgem muito dos princípios básicos da companhia. Um dos princípios que a gente tem seguido muito é na confiança do poder regulador. A gente acredita muito, e isso tem norteado muito a Energisa, a gente acredita muito que a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, União, Ministério da Economia, eles têm total condição de resolver esse imbróglio que, afinal, ninguém criou. É um imbróglio que todos nós estamos tendo que resolver juntos. Então, assim, alguns movimentos de curtíssimo prazo já saíram. Então, a gente viu aí a Resolução 878, e, a nosso ver, de fato, a Resolução 878 ela resolveu um problema super emergencial ali do cliente de baixa renda, dando ali uma solução linear para o cliente até 220 kWh, recompondo aí através da CDE. A gente vê a medida 950, a medida provisória 950, que precisa ser regulamentada. A gente aí, hoje, 29 de abril, passados quase 21 dias, a gente não vê esse fundo sendo regulamentado, e a gente quer saber, afinal, né, gente, da onde, como é que esse dinheiro vai ser utilizado, qual o tamanho dessa conta e de que forma ele vai poder recompor, e inclusive, já te respondendo,
A questão dos geradores, a questão, inclusive, de todas as outras partes, ela vem a reboque de uma solução que é de recomposição desse desequilíbrio de sobrecontratação. Vai existir, é óbvio, a crise é de demanda, mas a gente acredita que pode ser uma solução via recontratação, via refinanciamento, quem sabe até uma medida de reequilíbrio dos contratos de concessão. O que precisa, claro, é de medidas legislativas. A ANEEL tem poderes infralegais em algumas circunstâncias, eventualmente medidas provisórias. Também precisa ser reconhecido, e é importante saber disso, que a ANEEL, de novo, o Ministério de Minas e Energia, eles têm sido rápidos. A gente tem visto aí um esforço no sentido de buscar soluções. Esse esforço a gente tem visto até pela formação de comissões. Diariamente a gente manda documentação de como está funcionando o sistema, documentação da arrecadação. Talvez a ansiedade de um lado não combine com o poder de resposta do outro, mas o fato é que as coisas estão caminhando conforme pode ser. Mas o importante é que a gente tenha essas respostas a tempo, de novo, de evitar a judicialização. É tudo que a gente não quer. É tudo que eu acho que não devemos querer ter. E eu acho que a gente precisa até saber que o judiciário também não quer a judicialização. Eu não sei se todos estão sabendo, mas o CNJ está liderando aí um movimento que se chama, que não sei se tem um nome, mas é um projeto de desjudicialização. Está a cargo do Henrique Ávila, o conselheiro. Ele está lançando um projeto aí a pedido do ministro Toffoli, com uma percepção de que as partes têm que se autocompor. Neste momento, as partes têm que resolver seus problemas, e ele está aí muito engajado num projeto de plataforma judicial, e lançou esse projeto no dia 21 de abril, uma pedra fundamental do projeto, com vários setores da economia, banco, setor elétrico, saúde suplementar, vários setores, aéreas, e a ideia é exatamente essa, porque da mesma maneira que a gente acha que o setor elétrico pode colapsar, o judiciário vai colapsar também. By the way, o setor elétrico o judiciário já está colapsado. Se chegar um monte de ação pós-pandemia, e com essa loucura de força maior, e com essa loucura de que devo, não nego, pago quando puder, o judiciário vai colapsar também. Então, nada vai conseguir sobreviver a algo que as partes, de alguma maneira, têm que compor. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que a gente tem que esperar um pouco o regulador, respirar e ver o que vem aí de decisão e de autocomposição. Obrigado, Fernanda. Eu acho que essa questão da judicialização acho que é absolutamente importante. A gente até vai tratar aqui mais, vai fazer algumas perguntas específicas sobre o assunto, porque eu acho que é o assunto que está mais aí pululante aí na vida de todo mundo. E eu queria aproveitar o gancho e perguntar para o Thiago de Barros, porque eu sei que ele faz um relatório aí periódico, ele atualiza as informações da Covid e especificamente dos impactos da Covid no setor elétrico, aí não só do ponto de vista do distribuidor, mas do setor elétrico como um todo, né? Então, eu queria que o Thiago comentasse esses impactos que ele tem visto, tem documentado no relatório dele, e o que a ANEEL tem feito. A Fernanda já adiantou, já tangenciou alguns pontos. O que você tem visto de providência da ANEEL aí para amenizar esses impactos? Bem, primeiro, bom dia a todos, boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar participando hoje aqui desse webinar com vocês. Acho que para até começar um pouco, vale a pena dar alguns números, alguma cor ao problema que a Fernanda mencionou. Ontem foi assinada uma nota técnica conjunta da Superintendência de Regulação de Distribuição e de Gestão Tarifária, que é a nota técnica 18. E ela traz os números da queda de mercado, de faturamento e de inadimplência verificados no mês de abril. Então, quando a gente fala em queda de mercado, a queda de mercado tem se situado em torno de 14% do consumo de energia elétrica.
Mas o faturamento das distribuidoras, que é aquele montante que ela cobra, não caiu tanto, caiu 9%. E por que que não cai na mesma proporção? Porque parte do faturamento das distribuidoras, principalmente no caso dos consumidores de alta tensão, ela independe do consumo. Então, a distribuidora ela vende energia e ela vende serviço de distribuição. Então, quem contrata o serviço de distribuição paga um valor de demanda contratada, que isso não varia tanto com o consumo. Então, o faturamento, quanto que foi cobrado, caiu 9%. Agora, a inadimplência triplicou quando compara com o histórico. Então, sai de um patamar que já é alto, de 4%, e vai para um patamar de quase 13%. E isso, somado com a queda do mercado do faturamento, significa que a arrecadação das distribuidoras caiu 20%. O que é 20% de queda de arrecadação das distribuidoras? É a parcela bem inteira. A distribuidora trabalhou de graça no mês de abril. Então, tudo que ela recebeu é suficiente para pagar as demais obrigações, mas não sobra para nada do serviço de distribuição. Para pagar os funcionários, para pagar a operação, manutenção. Então, é de fato uma situação que precisa de socorro. Tá? Agora, do ponto de vista do mercado como um todo, é importante imaginar que está tendo um movimento semelhante a esse no Mercado Livre. A gente não tem não é tanta transparência de números, né? Mas é razoável supor que o Mercado Livre também reduziu o consumo. É razoável supor que alguns consumidores livres também estão enfrentando dificuldades de pagamento e estão tendo as cadeias de receita afetadas pela crise. E isso, em algum momento, vai gerar algum desdobramento em geração e em transmissão também. Energia elétrica, a crise, ela, de fato, como a Fernanda mencionou, ela é global e de todas as atividades econômicas. Mas a energia elétrica é um bem essencial, eu acho que a gente, de certa maneira, tem que tentar proteger, até para poder ter algum combustível para quando a economia ter uma ignição novamente lá na frente. Então, a gente deveria ter alguma atenção especial para manter esse sistema funcional e para a gente não ter que recorrer ao judiciário, deixar o judiciário para aquelas outras atividades que não têm uma regulação tão bem arranjada quanto a nossa. Em relação, assim, para também não se alongar muito, mas em relação às expectativas de impacto, a gente tem acompanhado a evolução do vírus no mundo como um todo, e a gente já identifica que alguns países alcançaram o chamado pico, né, da pandemia. E como é que isso é caracterizado? É quando o número de pacientes que se recuperam é maior do que o número de pacientes que se contaminam. Então, você começa a ter um número de pessoas que necessitam do sistema de saúde decrescente. E aí é possível, sim, fazer algum tipo de análise de quando que a situação vai ser controlada. Mas o que a gente verifica é que a ascensão, a aceleração das contaminações, a parte da curva à esquerda antes do pico, ela é muito íngreme, ela é um exponencial absurdamente louca. Agora, a parte que se descende, né, de descida, ela não é tão inclinada. Então, a gente vai gastar muito mais tempo para sair do pico e voltar à normalidade do que o tempo necessário para chegar no pico. Isso nos leva a uma conclusão um pouco incômoda, que todas as medidas que foram calibradas originalmente para a economia como um todo, para o setor energético em particular, com 3 meses vão ser insuficientes. A gente vai precisar de um período bem maior do que 3 meses para ter a normalidade. Então, eu acho que a fase aguda deve demorar em torno de 4, 5 meses, talvez até 6, e vai haver ainda um problema crônico associado com a atividade de distribuição, principalmente, que vai demorar um pouco mais do que isso, porque mesmo depois que acabar o período de quarentena, o distanciamento social for abrandado, dificilmente hábitos de consumo originários vão se repetir. A gente vai para um novo ponto de equilíbrio. Então, eu fico achando muito complicado haver uma retomada de alguns setores, como de cinema, entretenimento, com shows, mesmo shopping centers, as pessoas que vão para um shopping center
como passeio, como opção de lazer, e eventualmente tomar um sorvete, né? Essas atividades indoor, todas elas vão ser prejudicadas. E isso significa algum reflexo da atividade econômica e no consumo de energia. E aí a gente tem um problema na tarifa em que a gente tenta perseguir o equilíbrio entre arrecadação e necessidade de receita para pagar todos os custos, mas todo o nosso modelo foi desenhado para um setor em que a demanda é sempre crescente. Quando a gente começa a ter contratos decrescentes, isso já era um problema antes da Covid, com a migração para o Mercado Livre e com a geração distribuída, agora vai ser muito maior. Então, acho que era isso, né? Depois a gente pode entrar em detalhe nas medidas específicas. Claro, claro, Thiago. E, aliás, inclusive o seu xará tinha pedido para comentar alguma coisa da resposta da Fernanda e eu, muito democraticamente, não lhe passei a palavra. Mas aqui vai, Thiago Carvalho. Por favor, faça o comentário que eu não deixei você fazer no momento oportuno. Claro, ótimo. Primeiramente, os comentários do Thiago Barros são sempre muito enriquecedores, né? E indo um pouco para a parte jurídica, o que importa ter em mente é que, como em qualquer setor regulado, a lógica do setor elétrico é você não alocar os custos e riscos que não foram assumidos pelos agentes, né? Então, a pandemia ela traz uma vertente um pouco diferente, não antes vista, porque os contratos do setor eles não prevêem que um agente deve arcar com os custos de uma crise sanitária como nós estamos vivenciando aqui. E, no meu entendimento, os agentes de distribuição, de geração, de transmissão, eles não assumiram o risco dessa situação extraordinária. Você pode ver lá nos contratos de concessão, no CCAR, nas normas de leilão, não há regras específicas que façam a alocação desse risco. Então, no meu entender, esses custos devem acabar ficando com o poder concedente. Me parece que, no final, a questão será principalmente se esse custo vai ser pago pelo contribuinte ou pelo consumidor de energia, seja o consumidor de hoje ou de amanhã. E é importante trazer ao debate que o reconhecimento legal da pandemia, isso por si só não é um evento de força maior. O que nós temos visto na prática, né, pelas decisões, né, que têm sido proferidas, é sempre verificar como a pandemia, junto, né, com aqueles atos normativos, medidas federais, estaduais e municipais, na prática tem repercutido e desequilibrado aí os contratos que estão em vigor. Mas retomo aí a palavra, passo a palavra aí para o Diogo para continuar as perguntas aí para os nossos convidados. Claro, claro. E agora eu já automaticamente, eu que não fico com a palavra, né, já repasso rapidamente para o Marco, para escutar dele um pouquinho o que a Brad tem feito. A Brad, que é a Associação das Distribuidoras, como é que ela tem entendido essa pandemia e o que ela tem feito de ação concreta aí nesse cenário tão diferente, tão estranho. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos que estão participando. Mais uma vez, uma satisfação o convite e a oportunidade de dialogar com vocês. Obrigado pela pergunta. Eu queria realmente fazer um rápido destaque, né? Quando a nossa organização, discutindo com as associadas, né, e monitorando a evolução daquilo que era até aquela época uma epidemia e depois se tornando uma pandemia, a nossa principal preocupação, juntamente com os nossos associados, era implementar medidas emergenciais com duas principais preocupações. Primeiro era a segurança das pessoas, seja os nossos clientes quanto os nossos colaboradores, né? E garantindo dessa maneira as condições de manter o fornecimento de energia elétrica como prioritário. Então, essas foram as duas principais ações que nós tomamos, endereçamos e fizemos diversas interações com a ANEEL, e ela culminou naquele primeiro diploma, aquela resolução 878, que tratou, inclusive, daquele item referente ao inadimplemento, à suspensão do corte. Na ocasião, a nossa proposta fosse que aqueles prazos, existe um prazo legal para que isso pudesse, prazo normativo estabelecido de até 90 dias, a nossa sugestão é que aquele prazo pudesse ser estendido por mais de 180 dias para ter a tolerância a essa situação e evitar esse uso. A ANEEL entendeu o pleito, achou que talvez fosse melhor e até mais claro para a sociedade estabelecer aquela condição de suspensão do corte por 90 dias, e assim foi feito, mas estávamos imbuídos nessa preocupação de sensibilizado a essas questões. Ato contínuo, feito isso, a nossa ação foi muito no sentido de garantir o fornecimento de energia elétrica, agora do ponto de vista econômico e financeiro.
A Fernanda já falou, o Tiago falou, já trouxe bastantes números, né, que colocam esse nosso item como item de preocupação. E a nossa linha, junto ao Ministério, foi nessa de garantir a cadeia do setor elétrico, as atividades, lembrando, constitucionalmente, o serviço de eletricidade é privativo da União, que pode ser executado diretamente ou por concessão, que é a grande questão. Então, nós somos um elo da cadeia, estamos lá, o caixa, como foi bem colocado, quantificado, né? Mas a nossa linha foi sempre manter rígido essa cadeia do setor elétrico, e as nossas contribuições foram muito nesse sentido. Então, vimos lá vários pontos que pudessem ser aproveitados de disponibilidade de recursos que temos no setor. Alguns já foram até implementados pela ANEEL sobre a questão do alívio de caixa, do alívio de encargos, né? E agora, recentemente, a parcela de ajuste de transmissão são disponibilidades. Na nossa opinião, e a gente tinha também feito outras sugestões, que era talvez um momento e até uma oportunidade de rever diversas isenções tarifárias, principalmente para quem já não precisa. Isso era um momento talvez oportuno, aquela clássica frase, né? Às vezes na crise tem que ter a oportunidade e nesse momento até a coragem para a tomada de algumas decisões mais efetivas. Então sugerimos isso, inclusive oportunidades de substituição, encerramento ou leilões de encerramento de contratos de disponibilidade, você viu bastante elevado, era uma oportunidade de você equilibrar a sobrecontratação dentro de um processo de negociação. Ou seja, enfim, são várias medidas que estavam sendo sugeridas. A primeira delas foi com a medida provisória 950, que atingiu benefícios para os consumidores de baixa renda. Temos ali uma participação do Tesouro Nacional e a possibilidade da CDE operar recursos, trazer recursos para o setor via setor financeiro, né? Que está sendo chamado de conta Covid, que agora é o momento da sua regulamentação. Nessa nossa proposta, a gente ainda mantém um espaço, ela está sendo prevista para que eventualmente possa ter algum recurso adicional do Tesouro Nacional. Há um esforço muito grande de diminuir o tamanho dessa conta utilizando diversas medidas intrasetoriais. E esse encargo que a gente está colocando não é um encargo novo. A gente tem visto até de uma maneira ou por ignorância ou até por oportunismo, né, que está se querendo colocar alguma coisa a mais. A grande parcela desses encargos elas têm a ver com parcelas que já chegariam à tarifa. Então, nós estamos falando de quitação de CVA, que vai chegar à tarifa, componentes que têm a ver com uma questão da sobrecontratação, que está se caracterizando com uma natureza completamente extraordinária. Então, grande parte disso não tem um custo adicional. Estaria sendo equilibrado nesse momento para dar liquidez ao segmento, liquidez ao setor elétrico, para ele possa prestar o seu serviço finalista, que é manter o fornecimento de energia elétrica. A questão dos números é importante, então é um fato novo, é um desespero para os econometristas, né, porque é uma crise que a gente não tem um estocástico significativo para as projeções, então a cada dia as informações são coletadas, são retroalimentadas, a inadimplência está exasperando, mas até faço um comentário de forma geral, não é o cenário mais extremado que está se caracterizando, isso é uma boa notícia, acho que a sociedade percebeu que é importante, né, a manutenção da operação, a manutenção do fornecimento de energia elétrica. Então, aqueles que estão tendo a sua disponibilidade estão mantendo as suas contas em dia, isso é muito positivo, né? E aí a gente trabalha exatamente nesse refinamento de números, o Tiago já colocou alguns pontos, estamos retroalimentando para que possa ter um dimensionamento adequado, né, os recursos que venham a ser adequados. E a gente acredita também que, nesse momento, em termos de obtenção de financiamento, era bem melhor do que aquela situação que ocorreu no passado, né? Lá em 2014, pela própria taxa de juros, está em patamares bem mais inferiores, a própria operação foi muito bem sucedida do ponto de vista financeiro, de tal maneira que spreads de risco seriam menores. Então, a gente acredita que a solução ela é favorável, ela tem que ser trabalhada e a gente espera essa regulamentação nos próximos dias. É isso, Diogo, que eu gostaria de fazer de introito. Obrigado. Só dois ajustes. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, mas a gente segue o roteiro, no final a gente passa pelas perguntas aqui, conforme der tempo. E segundo o Eduardo, acho que tinha um comentário também a fazer, que eu também não tempestivamente deixei, mas agora está aqui liberado. Não, sem problemas. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Acho que esse é um momento em que deve haver diálogo e esse tipo de iniciativa ele é de extrema importância. Eu acho que abrir o diálogo
entre os agentes, entre as associações, os players. Eu acho que é o caminho para se achar a melhor solução, a mais equilibrada para a crise. O bom de falar, por último, é que você só complementa, né? Eu acho que eu não posso concordar mais com tudo que foi dito. Fernanda, concordo, essa é uma crise que afeta o setor como um todo, né? O gerador, o distribuidor, a transmissão, o comercializador, como nós aqui da Mercúrio. O Thiago, acho que apontou bem quais são os números que nós estamos falando. Acho que talvez o momento, agora a gente já está completando um mês de aniversário da crise, né? Um pouco mais de um mês. O momento foi o momento de você ficar sem saber de onde veio aquela pancada, com o que a gente estava lidando. Por mais que ainda existam diversas incertezas, acho que as métricas e os números começam a aparecer. E quando os números começam a aparecer, é que as soluções também começam a ser desenvolvidas. Eu acho que a gente acha que essa é uma crise também sem precedentes, mas que vem sendo bastante comparada com o que aconteceu em 2001 e 2014, né? Respeitadas as devidas peculiaridades. A gente concorda que essa redução de demanda ela vem em dois momentos, né? Isso afeta tanto o mercado livre quanto o mercado regulado. O primeiro, essa queda brusca, ela está diretamente ligada às medidas de restrição de circulação e isolamento social, e o próprio a decisão das pessoas de aderirem a práticas de saúde, enfim. E tem um segundo momento de movimento dessa carga, que é a própria crise econômica, né? Então, assim, você tem um impacto inicial bem definido e depois você tem um impacto ainda não definido do médio e no longo prazo, que é quanto que a crise econômica vai continuar afetando a carga, né? E como já bem disseram, a gente tem certeza que a gente não vai voltar, mesmo que haja a vacina, ou tratamento, ou liberação das restrições, ela não volta para o período pré-Covid. Isso continua tendo impacto em toda a cadeia, seja ela regulada, seja ela no Mercado Livre, né? Eu acho que a distribuição, a gente é do Mercado Livre, mas a gente é bem ciente do nosso papel de fazer parte de um sistema que é muito maior do que só a comercialização no Mercado Livre. A distribuição, efetivamente, é a porta de entrada da economia no setor elétrico, é um setor macroeconômico. E aí a gente já sabe o impacto, né? Quais são os impactos. E acho que a gente está começando a entrar no momento 2, que é identificar as soluções. E o momento 3 quais são as soluções que a gente vai adotar para atingir a suavização dos efeitos, principalmente financeiros, dessa crise, né? Como eu novamente fazia referência, a Fernanda bem explicou, o que é bom para a distribuidora, às vezes não é bom para o consumidor. Acho que o verdadeiro hipossuficiente nesse mercado às vezes o que é bom para a comercializadora de energia não é bom para o cliente, consumidor final. O que é bom para o consumidor final não é bom para a comercializadora e para o gerador. Então, com certeza, a decisão ela é multidisciplinar. Também quero apontar uma necessidade grande. A gente fala muito aqui da ANEEL e CCE, enfim, o Ministério de Minas e Energia. Eu também acho que essa solução ela está numa instância superior que envolve o Tesouro, envolve o Ministério de Economia. Eu particularmente, nós na Mercúrio, a gente acha que o setor também tem aprendizados do passado recente, né? Eu acho que o setor evoluiu e há maturidade para resolver determinados assuntos. Já existem mecanismos, como o Marco bem apontou, que vão suavizar essa primeira pancada. A CCE tinha fundos disponíveis, antecipação de parcela de ajuste,
A gente concorda aqui que essa ação ela deve ser tomada em etapas, os mais necessitados primeiro. Então, os órgãos reguladores atingiram a tarifa social primeiro, acertadamente. Então, de maneira geral, essa crise que tem que ser diferenciado. Acho que esse é um momento que ela ainda é conjuntural, né? Eu acho que é a hora de todos nós, em cada uma das suas respectivas atuações, agirmos para mantermos a crise circunstancial, conjuntural. Se a gente não agir da maneira mais ponderada e equânime, aí vira um problema estrutural. A gente ainda é da opinião que, obviamente, existem efeitos de médio e longo prazo, mas que não necessariamente se tornam problemas estruturais. Um grande amigo, advogado Vitor Gomes, escreveu um texto muito bom. A gente tem que tomar cuidado agora. A MP 950 já recebeu quase 200 emendas. Né? Então, a mãozinha não pode ficar coçando para você puxar do lado ou puxar do outro e novamente se criar um ambiente de tarifaço e aí cair no que a Fernanda também, fazendo menção a ela, muito ponderada, a judicialização, que a gente tanto evita. Tá? No mercado livre, assim como no mercado regulado, existem conversas sendo feitas. Eu queria fazer uma diferenciação, agora sim, do que é o mercado regulado para o que é o mercado livre, e dizer que existem coisas sagradas aqui, mas que, obviamente, são modificáveis e conversáveis, né, que são os nossos contratos. Toda a expansão da geração e do setor elétrico foi baseada, até o momento, nos CCARs, que são contratos para fins de bancabilidade AAA, né? Então, assim, a certeza de que aquela receita é firme, através daqueles mecanismos, fez com que projetos bilionários fossem construídos com financiamentos não só de bancos públicos, mas de bancos estrangeiros. E a regulamentação a nova regulamentação que vinha sendo discutida prevê que a bancabilidade do setor passe ao mercado livre. Então, acho que o ponto de partida para a discussão da questão do mercado livre é o respeito às cláusulas contratuais, tá? E a adequação ao devido problema, né? A gente tem que evitar a generalização. Pandemia é caso fortuito, ponto. Né? O dado que o Thiago falou, muito, muito importante, não sei se eu estou com o mesmo dado que ele, eu olhei um relatório da CCE do dia 24, e é interessante que, num primeiro momento, todos os setores, a carga foi afetada, diferente do que foi o mercado regulado do que o mercado livre, e você já vê, obviamente, as semanas anteriores, né, comparando, uma retomada de alguns setores. Então, nem todo cliente foi afetado da mesma maneira. Nem todas as distribuidoras foram afetadas da mesma maneira. Então, talvez na hora dos órgãos reguladores definirem para onde vamos, talvez seguir o exemplo do Mercado Livre. E aqui a gente pode falar, o Mercado Livre, felizmente, tem encontrado, ou com quem nós temos relacionamento, soluções criativas, por ser um mercado desregulado, para dar vazão a esse, pelo menos, problema inicial de liquidez, né? A gente tem mecanismos de não posso pagar agora, não tem problema, vamos alongar o seu contrato. A gente pode fazer um financiamento em energia, a gente pode triangular com uma comercializadora parceira, que são soluções hoje que têm sido vistas. Então, acho que, como inicial aqui, sem me delongar muito, eu acho que talvez a gente pensar, a gente já conhece os impactos são esses, os colegas bem apontaram, e talvez já começar a olhar em soluções que protejam as normas, como o Thiago Carvalho bem falou, o equilíbrio econômico e financeiro do que foi previsto, mas também identificando que aquela situação pré-Covid não vai se restabelecer, e já que todo mundo tem que pagar, e efetivamente todo mundo tem que pagar, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, acho que Fernanda, você tem um comentário para fazer também, Fernanda? Não, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu vou ter que me ausentar do webinar daqui a pouco. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o final.
Mas é interessante que da fala de cada um de vocês eu puxo um comentário aqui e dali. E de fato, Tiago de Barros, o faturamento não foi tão atingido e, de fato, a gente está aí lendo e o grande problema desse faturamento não ser atingido é que, com base no faturamento, a gente tem obrigações, inclusive tributárias, em cima desse faturamento, e a gente está pagando ICMS, por exemplo, com base nesse faturamento e uma arrecadação que caiu. Pelo menos na nossa área de concessão, a gente está com uma média de queda de arrecadação da ordem de 13%, 14%. E eu acho, Marco, aqui e ali você olha algumas distribuidoras e isso é média, óbvio, né? Cada distribuidora tem um comportamento, mas quando você olha a média, pelo menos nas nossas áreas de concessão, a gente está tendo sim queda de arrecadação na média, mas de qualquer maneira a gente está aí com o ICMS tendo que recolher com base no faturamento, mas o caixa está afetado. Então, de novo, é uma crise que afeta toda a coletividade e a distribuidora aí pagando a conta. De outro lado, eu não lembro se foi o Tiago Carvalho que falou, a gente tem aí eu não me lembro, né, se foi o Tiago Carvalho ou o Tiago de Barros, mas a gente tem um setor e um serviço altamente regulado, né? Nós somos regulados de A a Z, é matéria exclusiva da União. Mas vejam, senhores, que no meio da pandemia, um serviço essencial em que a gente devia estar preocupado em garantir a operação, preocupado com tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui, as distribuidoras estão às voltas com uma série de leis de Estado, município, que nos impede de cortar, que, muito além do que a 878 fala, que nos impõe uma série de outras obrigações, que nos impede uma série de outras questões operacionais, invadindo competência, precisando ir para o Supremo, precisando tomar uma série de outras atitudes que, ao fim e ao cabo, acabam aumentando o custo da operação em momentos que a gente não deveria nem estar passando por esse tipo de problema. Então, assim, a distribuidora, ponto final da operação, ela acaba tendo esse tipo de problema que, uma vez afetado o caixa, uma vez afetada a operação, o efeito cascata de novo em toda a cadeia, né? Gerador, transmissão. E eu concordo, Eduardo, tudo tendo que ser negociado em toda... na Energisa, por exemplo, a gente está caminhando com negociações, a gente entende que é a forma como a gente pode trabalhar com as contrapartes, e é uma forma que, de novo, enquanto o poder regulador está tomando as suas decisões, é a melhor forma de condução da crise. Me parece ser uma forma ideal de solução, pelo menos nesse momento. A gente vai passar a falar rapidinho, daqui a pouquinho, sobre as liminares e como o judiciário tem entendido a judicialização, mas antes eu queria pegar o gancho do que o Marco falou, que o Eduardo falaram também, das questões que estão sendo discutidas no âmbito da ANEEL, e aí perguntar para o Tiago, aproveitar da experiência dele, de quem já teve sentado na cadeira, né? Qual é a caixa de ferramentas que a ANEEL tem efetivamente para usar, no caso, na questão da utilização da CDE, a gente já foi discutido tanto no Marco como o Eduardo, acho que a Fernanda tangenciou esse tema também, né? O que a ANEEL, qual o papel dela nesse momento e o que ela tem aí especificamente para ajudar o setor? Bem, primeiro uma autocrítica. Eu sei que não é uma pergunta fácil. Não é muito fácil. Mas primeiro uma autocrítica, até no sentido de um ex-regulador e muito tempo no serviço público. Nós temos muitas dificuldades de estabelecer um protocolo ex ante para lidar com esse tipo de situação. Então, seria muito interessante se a gente já tivesse simulado alguma coisa semelhante e já ter uma caixa de ferramentas, como você falou, Diogo, disponível para uso. A verdade é que a gente não tem essa tradição, acho que no Brasil. A ANEEL, o setor elétrico, é um dos mais bem organizados da administração pública, e a gente tinha alguns protocolos, por exemplo,
para eventos na rede, crises conjunturais específicas, mas nada para essa magnitude, né? O que a gente tem são exemplos de 2 eventos que ocorreram no passado, que é a crise de 2001 e a crise de 2008, e mais precisamente nas distribuidoras de 2014, 15, que foi a crise de financiamento, para a gente olhar atrás e buscar. Agora, essa é uma crise, a crise está um pouco diferente porque é uma crise que é detonada pelo lado da demanda, e as outras crises que ocorreram no Brasil, a detonação foi pelo lado da oferta. Mas alguns efeitos são muito semelhantes. Por exemplo, a crise de hoje ela tem um efeito agudo, que é instantâneo e muito forte, financeiro, que aí nos remete para toda a discussão da crise de 2014, e aí a ferramenta encontrada foi a realização dos empréstimos via conta CR, né, que é o que se desenha hoje como a principal saída para resolver o problema financeiro da distribuição, e, por decorrência, a distribuidora vai continuar pagando a transmissora e a geradora, e isso ajuda a estabilizar um pouco o mercado como um todo, e até o mercado livre, porque se a transmissora e o gerador não está tão pressionado pelo lado do regulado, ele tem mais margem de manobra para fazer os ajustes de força maior no mercado livre. Agora, uma das coisas fundamentais que tem por trás de todas as medidas é que existe alguma perda que vai ter que ser assumida pelos agentes, que é uma perda econômica, que a gente vai tentar separar o joio do trigo, porque, como o Eduardo mencionou, não é porque houve a pandemia que a gente pode jogar tudo na conta da força maior. Então, é preciso depurar um pouco as coisas, e isso é um pouco complexo. Mas era fundamental que a ANEEL fizesse isso logo, ou pelo menos sinalizasse as balizas, porque boa parte das soluções que a gente possui para resolver os problemas, a própria ANEEL sinalizou que elas vão ser negociadas. Então, quando uma parte entra para a assinatura de um acordo, você precisa buscar uma solução melhor do que a que você está. Então, a ideia do acordo é que todo mundo conhece a posição que está, se não houver acordo, conhece as consequências da crise, se não tiver acordo, e, de uma maneira negocial, chega numa situação que todo mundo melhora. Uns podem melhorar mais, outros podem melhorar menos, mas se não tiver melhora para todo mundo, a pessoa que não melhorou não assina o acordo. Ninguém vai assinar um acordo para ficar numa situação pior, não de livre e espontânea vontade. Então, a gente precisaria definir quais que são as situações de não acordo para poder balizar. Então, feito esse preâmbulo, o que é que a gente tem na mesa hoje? A gente tem na mesa hoje a medida provisória 950. A Fernanda disse muito bem que ela não foi regulamentada ainda, mas a ideia dessa medida provisória é um crédito bancário a custos de mercado para as distribuidoras. Por que tem que ser centralizado? Porque as distribuidoras elas exercem uma atividade regulada em que a tarifa é fixada de uma maneira justa. O que é que significa justo? Significa que respeita o princípio da modicidade tarifária e, portanto, não tem muita folga para arranjos dessa maneira. Então, existem lá a regulação por incentivo, empresa mais eficiente do que a outra, pode ter uma margem de caixa maior. Mas, de uma maneira geral, não é um setor onde as empresas vão estar com uma situação de caixa muito boa, porque o serviço é regulado. Se começa a dar muito dinheiro, não baixa a tarifa ou bota mais obrigação de universalização. Então, não é um mercado livre onde não há um olhar sobre a arrecadação. Se você tem arrecadação muito alta, não revê o WOC, reveu agora, inclusive para baixo, né? Então, o que é que acontece? As empresas estão muito alavancadas, elas não têm condições de buscar crédito nessa magnitude. Então, você precisa fazer uma conta centralizadora, porque você dá como garantia o aumento tarifário futuro. Então, o que a gente está fazendo é um crédito via CDE, que significa que a CDE vai ser cobrada no futuro dos consumidores todos regulados, e para quem migrar para o Mercado Livre, a medida provisória diz que continua colaborando. Essa conta significa que a gente está, como o próprio Thiago Carvalho mencionou, decidindo que quem vai pagar a parte desse prejuízo, é claro que vai ter um prejuízo que vai ficar com a distribuidora, separamos o joio do trigo. Mas a gente está fazendo um diferimento, então o consumidor de hoje não paga para o consumidor de amanhã pagar. Então é um arranjo intergeracional.
em que eu, particularmente, não vejo problema nenhum se a gente está falando num crédito de 4, 3, 5 anos. Então, ninguém está falando de jogar para a geração dos nossos filhos, né? Seremos nós mesmos que vamos pagar isso. Agora, existe a chance de reduzir a necessidade de caixa. Como é que é isso? É a gente achar ineficiências que estão no setor para descobrir onde é que tem alguma liquidez para ser disponibilizada. Por exemplo, a gente tem uma série de contas setoriais que elas são fechadas por previsão orçamentária. Então, o orçamento depende muito de previsões que a gente fez lá em 2019. Por exemplo, o Eduardo mencionou o alívio que foi feito com recursos do encargo de serviço de sistema. Como o PLD vai permanecer baixo a partir de agora, a previsão de recursos para isso, né, e que tinha ficado de alívio de multas e de orçamento do ano passado, se mostrou exagerada. Então, a ANEEL liberou 2 bilhões de reais, que foi mandado lá 500 milhões para o Mercado Livre e 1,5 bilhão para o mercado regulado para dar liquidez. Por outro lado, a energia de reserva ela é arrecadada e o PLD é receita. Então, a gente vai precisar de mais dinheiro para pagar a energia de reserva. Então, tem que dar uma olhada um pouco nessas coisas. Existe uma regra que estava em discussão com os geradores, que é como alocar a energia quando você tem trocas entre submercados. Então, essa energia ela acaba sendo alocada primeiro ao MRE e depois realoca sobre o submercado. É uma energia que não dá direito ao alívio aos geradores. Os geradores tiveram, no ano passado, um prejuízo com essa conta de exposição em supermercados de 2 bilhões de reais. Então, se você ajudasse resolvendo isso, de repente, a provisão que eles têm para risco de supermercado podia cair, e aí tem algum dinheiro para fazer uma coisa que o Eduardo mencionou, que é o financiamento em energia. O que é isso? Aí eu postergo ou eu abato parcelas de pagamento hoje em troca de pagamentos lá na frente. A ANEEL sinalizou isso como uma medida, inclusive, para reduzir a necessidade de financiamento bancário. Então, os geradores, em certa medida, as transmissoras poderiam pensar nisso, elas deixam de cobrar hoje para cobrar amanhã, provavelmente com uma taxa de juros. Se esses juros for mais baixo do que os juros bancários, faz sentido. É bom para todo mundo. Agora tem que ser maior do que o custo de capital do gerador e do que o da transmissora, ou do que o do comercializador. Então, se o custo de capital deles está, a gente achar um espaço entre essas duas coisas, a gente pode então fazer um acordo em que fica tudo negociado dentro do próprio setor, há custos mais baixos do que o de mercado. Ah, mas o custo da geradora continua acima do custo bancário. Tem alguma outra alternativa? Bem, aí é melhor pegar o dinheiro do banco, mas vamos imaginar que o banco acabou, não tem mais dinheiro lá. Então a gente vai ter que pegar o dinheiro mais barato na sequência, que pode ser o do gerador. E aí, por exemplo, eu posso não pagar agora, nos próximos 5 anos, e jogar isso lá para frente com um alongamento de contrato. Então, eu alongo a outorga, e aí vale para autorização também, porque vai vir casada com o alongamento do CCAR, e eu posso alongar a concessão. Aí, nesse caso, eu posso reduzir o valor financeiro, mas eu estou fazendo uma troca intergeracional muito maior. E aí depende de quais são os contratos que a gente quer fazer isso. É um contrato para vencer daqui a 20 anos? Será que faz sentido? Porque quando eu levar juros até lá, vai ser um alongamento muito grande, né? Mas a gente tem alguns contratos que vencem daqui a pouco. Podia tentar dar uma olhada nisso, né? Os primeiros leilões de 2005 começam a vencer contratos em 2022 agora. O Delgado mencionou, tem muito contrato lá que pode ser rescindido. Vale a pena rescindir contrato. São termoelétricas com CVU mais alto do que o PLD máximo estrutural. A gente precisava delas no mercado com demanda alta. A demanda atual pode rescindir. Não tem problema, agora tem que ser negociado, né? Porque esse gerador vai ter que pagar uma multa de transmissor dele. Então, isso tudo tem que ser negociado. Acho que, assim, antecipação de UBP, de CDE, tudo isso é pagamento via financiamento por energia. E uma outra medida possível os bancos deram algum alívio num instrumento chamado Stand Still, que você não paga a amortização nem juros de algumas dívidas. Então, isso gera espaço para os geradores negociarem, os transmissores negociarem diferimentos de pagamento. Mas isso não é uma panaceia, não dá para diferir tudo.
Tem uma outra medida que a ANEEL anunciou, que é diferimento de GAG e melhoria. O que é isso? Aquelas usinas que foram prorrogadas a concessão, já completamente amortizadas e depreciadas, elas só recebem por operação e manutenção. Só que a ANEEL queria que elas fizessem investimentos em melhorias, aí deu uma receita adicional. E agora está falando em diferir isso. Ok, pode, mas se a melhoria já não foi contratada. Porque se você já tem obra em andamento, já tem contrato em execução, diferimento é uma coisa muito complicada. Então, assim, contratos, Eduardo mencionou, eles não podem ser quebrados. Isso, se a gente cometer esse pecado, a gente perde o setor, a credibilidade, por uma geração inteira. Agora, contratos podem ser renegociados, né? E numa situação dessa, como a pandemia que a gente está vivendo, é possível se renegociar. Eu vou cometer aqui uma infração. Vou tentar mencionar aqui algumas perguntas que o pessoal acabou fazendo aqui sobre dificuldade de negociar. A primeira coisa que tem que ser colocada numa negociação como essa é descrição clara dos eventos de força maior e do impacto no seu negócio. Não adianta alegar de maneira genérica. Você precisa demonstrar qual foi o impacto e por que você não consegue pagar. E as cláusulas de força maior que existem nos nossos contratos, e que se não tem, não interessa porque está no Código Civil, elas dizem que os efeitos são temporários e proporcionais. Então, a gente não vai revogar contrato. A gente vai suspender pagamento, a gente vai deferir, a gente vai parcelar, a gente pode renegociar uma forma de pagar mais aceitável. Mas, assim, não é um momento de eu quebrar contrato com o comercializador do Eduardo para comprar no comercializador do Tiago mais barato. Isso aí não é força maior, cara. Isso é esperteza. Isso são as 200 emendas na medida provisória, né? Então, o que a gente precisa é de boa-fé, de documentação, e as partes têm que estar dispostas a negociar. Porque se você não negociar hoje, um consumidor que de fato tem dificuldade de pagar, ele quebra. E ele quebrando, você não recebe nada. Então, é bom tentar fazer esse tipo de negociação. A ANEEL tem sinalizado algumas outras medidas em relação a diferimento de parcelas de transmissão, que já foram anunciadas, são aquelas de ultrapassagem. Houve um pedido de vista num voto ontem, de uma solicitação para se pagar somente a demanda. Lembra que eu falei que a demanda era fixa, não dependia do consumo? Pagar somente a demanda consumida e não a contratada. Estavam com 4 votos negando isso, dizendo que não era a saída, porque você só joga a conta para outro. E aí teve um pedido de vista do diretor-geral. Eu, particularmente, acho assim, que se for fazer algo do gênero, também não é um perdão, é um diferimento. Você paga a medida hoje e paga a contratada amanhã, com juros. Que juros é esse? O mais barato que eu achar. Ou é o do mercado ou é a taxa de retorno lá do transmissor. Então, assim, como um balanço geral consumidores, distribuidoras, todo mundo, documentem tudo, vocês precisam demonstrar a força maior. E, na hora que for negociar, não é para renegociar o contrato como um todo, é para suspender as obrigações que você não pode arcar, temporariamente. Né? Se a gente partir da boa-fé, a gente chega lá no final do túnel. Acho que era isso. Fazer um comentário, Thiago? Não, o que eu ia comentar é que, continuando nessa linha aí do mercado cativo, né, e da cobrança aí, do faturamento aí pela demanda de potência média, né, que é aquela correspondente ao consumo, a resolução 414 ela é muito pouco flexível, né, para revisão dessa demanda, porque ela só permite um ajuste anual e esse ajuste só vai ser implementado, dependendo da classe tarifária, ou em 90 dias ou 180 dias. E tem muitos consumidores que estão com suas atividades paradas, né? Então, tem ordens de fechamento e ali você acaba pagando o fio e sem um ganho ali, um benefício direto daquele consumidor. E aí eu gostaria de trazer a debate aí dos participantes, do Tiago e também do Marco e da Fernanda, né, que são do setor de distribuição, o que eles entendem, o que eles acham sobre essa alegação da força maior no contrato do sistema de distribuição. Qual que é o entendimento deles? Então, Tiago Carvalho, grato aí pela pergunta. Então, nossa posição, esse ponto final que o Tiago Barros comentou, né,
sobre essa solicitação, foi objeto da última reunião pública da diretoria da ANEEL. O nosso entendimento é muito de evitar realmente a transferência de custos. O que está se propondo é realmente ter uma flexibilidade para que o contrato se mantenha rígido. Então, nós estamos fazendo, a proposta é uma flexibilidade para fins de pagamento. Então, o que está sendo proposto, pelo menos o que foi apresentado pela ABRAD, é que a diferença entre o que é o contratado e o que é o medido nesse período ficaria, então, retido de cobrança. Ele depois voltaria, em determinado período, daqui a 3 meses, a ser cobrada essa diferença do mesmo beneficiado da disponibilidade da rede elétrica, porque se há o perdão, é isso que o Tiago comentou, nós estamos fazendo uma seleção de quem vai ganhar e de quem vai pagar, né? Então, é aquele mesmo beneficiado, teve um efeito de liquidez para ele, e lá na frente a gente vai cobrar essa diferença e tem um custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o termo mais elegante para a taxa de juros. A nossa sugestão, inclusive, foi, se nós estamos agora dimensionando a questão da conta Covid, e a conta Covid seria um empréstimo de grande monta para um rol muito grande de distribuidoras que já tiveram uma vivência, a conta teve o risco de crédito nulo. Então, a tendência é que esse spread seja muito pequeno. Essa é a nossa expectativa. Então, seria isso, no limite, esse mesmo custo de oportunidade para fazer esse giro. Aí teríamos uma neutralidade, não estaríamos fazendo alguma coisa de forma diferente. Mas o importante é isso. A flexibilidade que está sendo oferecida e sugerida à ANEEL é para que o contrato seja mantido. E aí sim, e evitar efeitos colaterais aos demais usuários. Espero ter respondido, Tiago. Quer fazer algum comentário, Tiago e Fernando? Eu, de minha parte, eu não tinha como concordar mais com vocês e Tiago de Barros. Música para os nossos ouvidos, neste momento, escutar que contratos precisam ser cumpridos, né? Isso é basilar e eu acho que isso precisa ser dito em todos os fóruns e relembrado nesse momento. E acho que ontem o voto do Sandoval, ele é uma ode a esse princípio, né? É disso que se trata aquele voto. O que eu acho que, tentando responder ao outro Tiago, o que a gente tem é que esses contratos, na verdade, eles são uns contratos fixos que, na verdade, eles remuneram um sistema que é posto à disposição dos clientes, né? Na verdade, ele aquele, na época que a gente discutia ICMS de demanda contra ICMS, na época que se discutia demanda contratada e demanda medida, a gente teve um enorme trabalho no judiciário de mostrar do que se trata isso, e a analogia que eu acho que fez mais sentido na época foi fazer aquela velha discussão do ônibus, né? O preço do ônibus, a quantidade de assentos versus assentos que são efetivamente disponibilizados e usados em determinados horários. É a mesma coisa que a gente está falando de um contrato que remunera o custo da disponibilidade e da quantidade de energia. Então, não é só o consumo que você teve, é todo o investimento nos ativos, o gasto com o pessoal, o sistema, a cooperação, manutenção da rede. Então, o próprio contrato ele já regula essa situação e o fato da redução de consumo por si só não é motivo para alteração automática do contrato. Ao contrário, eu acho que os próprios contratos expressamente prevêem essas alterações de condição de mercado, não podendo ser alegado como força maior. Repiso aqui o ponto do Tiago, força maior, ao fim e ao cabo, precisa ser comprovado, nexo de causalidade, ainda que assim não fosse. E ainda que haja essa prova, é importante relembrar que a gente está tratando de um contrato que remunera disponibilidade de rede, independentemente do consumo, disponibilidade de rede essa que vai continuar existindo, precisando da operação e manutenção da distribuidora, e, portanto, atender o pedido de grandes consumidores, de novo, significa redistribuição de custo para os demais consumidores, que acaba aumentando a conta de energia. Então,
eu acho que, não me lembro quem falou, mas é saber quem vai pagar a conta, se é o contribuinte de agora, se é o Tesouro, mas, na verdade, não é tão simples assim. Eu deixei de consumir, vou deixar de pagar. Na verdade, não é essa conta quando você está falando de contrato de demanda. Você está falando de um contrato de disponibilidade de serviço. Então, a nosso ver, esse raciocínio ele é equivocado. E o Sandoval, me parece que tem um voto correto, me parece que temos aí uma proposta, acho que a Brad, né, traz aí um caminho do meio, eventualmente um caminho de equilíbrio, um diferimento, né, Marco, a ser ajustado pelas partes. Me parece que a parada de arrumação de ontem nos traz a uma reflexão. De novo, eu vivo insistindo nesse tema, mas é a minha veia de contencioso. Mas é um tema que está sendo judicializado em demasia e a gente vê isso acontecendo aí. E, gente, é uma loucura. É consumidor de grupo, consumidor do ACL entrando contra a distribuidora, grupo A entrando, medida liminar sendo concedida. Então, a gente precisa, de fato, ter aí uma regra e que o judiciário compreenda essa regra, né? É importante a gente ter todos os poderes compreendendo a sustentação do setor elétrico, suas regras, como ele funciona, o custo, como é que se distribui a cadeia e, principalmente, aquilo que a gente fala, vira e mexe, né? O judiciário compreender as consequências econômicas de suas decisões. Não é uma canetada apenas, né? Essa canetada tem consequência econômica. Isso é muito importante. E já que a gente está falando de liminares e do judiciário, né, eu queria trazer um pouco a discussão que está acontecendo muito de liminares no mercado livre. Está acontecendo bastante essas liminares no mercado livre. E aí eu queria concordar com o Tiago de Barros aqui que a gente não pode cair numa vala comum, né? A análise tem que ser feita caso a caso. A gente teve um projeto de lei, que era o 1179, que ele criava uma presunção de caso fortuito para todos os contratos no Brasil. O que isso quer dizer? É uma coisa muito você tratar de uma maneira muito genérica um caso específico. E nesses contratos do Mercado Livre, eu acho que eles exigem um pouco de cuidado, porque depende do que a Fernanda está falando, do nexo de causalidade, né? Se eu tenho uma atividade que continua a produzir normalmente que não foi impactado, não tem nem que se cogitar um caso uma hipótese de caso fortuito, né? Mas existem algumas atividades, muitas liminares foram concedidas para shopping centers, né? Que de fato ficaram absolutamente fechados. Então, existe uma zona ali um pouco cinzenta ali, que é difícil de você colocar o dedo, porque há um prejuízo, a questão é você girar o dedo e apontar quem tem que arcar com esse prejuízo. Então, acho que até o nosso Thiago Carvalho, tinha apresentado uma série de perguntas sobre isso, né? E eu acho que o Eduardo pode até responder também. Né? Acho que posso pegar um gancho aqui e fazer um paralelo dessa pergunta para o mercado regulado, que vale também a metodologia, mais ou menos a mesma, o que está por trás dessa primeira judicialização é mais ou menos a mesma coisa. Né? Estamos num cenário de pandemia, logo, naturalmente, meu contrato tem que ser revisto. Eu acho que, como a gente já falou aqui, todos nós falamos, há que se olhar o caso a caso, né? Eu acho que talvez a tarefa mais importante de todas as partes, os patrocinadores, os patronos, né, os advogados, os consumidores, os comercializadores, é tentar olhar isso de uma forma que afeta não só aquela linha, né, aquela linha bilateral entre um e outro, mas o setor como um todo, né? Então, a gente, quando leva uma questão para o judiciário, começa a assumir determinados riscos que podem ter efeitos no setor como um todo. Né? A gente viu, aliás, começou a questão da pandemia no Mercado Livre, com algumas notificações de força maior por algumas comercializadoras, e depois viu-se bastante aí por relatos da Abracel, por relatos de contraparte nossa, por nossa experiência, um ambiente muito favorável a renegociações. Né? Eu acho que
Eu quero crer que os contratos têm que ser cumpridos, mas também não adianta eu matar minha contraparte, porque amanhã não tem mais contrato. Então, também é interesse do credor negociar. Eu acho que tem uma diferença grande, e aí cabe aos comercializadores e gestores manter os clientes deles informados sobre uma coisa bem característica do Mercado Livre. Quando você assina um contrato no Mercado Livre, você não está comprando elétron, você está assinando um contrato financeiro. Isso faz uma diferença gigantesca. Eu vi que teve uma pergunta aqui que endereça a questão do take-or-pay. Eu acho que saber separar a entrega do elétron, que é feita pelo serviço de distribuição e remunerado, do contrato financeiro, obviamente, por trás existe toda a metodologia e regras de lastro, não vou entrar no detalhe aqui, mas, primordialmente, o contrato de compra e venda no ambiente livre é um contrato financeiro. Tá? E quando você assume um contrato financeiro, você assume um risco financeiro. Né? Quando o cliente sai do mercado cativo para o mercado livre, ele entendeu que ele teria mais capacidade de pagar, de contratar o mesmo volume de energia por um preço mais barato. Logo, ele fez um estudo, foi assessorado para ter aquele estudo e já tomou essa decisão lá atrás. A decisão do risco que ele queria enfrentar foi tomada lá atrás. E aí o Mercado Livre ele tem muito comparável ao cliente de baixa tensão, né, que é 100% flexível. Os contratos do Mercado Livre eles têm uma condição comercial chamada flexibilidade. Existe uma flexibilidade padrão de mercado, que é 10% para cima, 10% para baixo. O que isso significa? Imagina que eu tenha um consumo médio em condições normais de 1 megawatt. E aí eu negociei com o meu comercializador ou com o meu fornecedor o valor de R$200 por megawatt-hora para aquele 1 mega. Se eu consumir 1,1 megawatt, eu só vou pagar aquele valor pré-estabelecido lá atrás. Se eu consumir 0,9, a mesma coisa. Agora, se eu exceder 1,1, a parcela que eu exceder o 1,1, o que o seu comercializador e você vão ter que fazer? Vão ter que ir ao mercado de curto prazo, saber quanto é que a energia está custando, aquele zero, imagina que a gente foi a 1,2, aquele 0,1 está custando e comprar aquela energia. Tá? Agora vamos fazer o exemplo para baixo. Se eu tenho uma flexibilidade mínima de 0,9, tá? E eu consumir 0,8, já existe um mecanismo de cessão de montantes no final do mês. Então, você não assume 100% daquele prejuízo. Então, imaginemos o seguinte, eu comprei a 200, eu gosto sempre de comparar com um cenário positivo. Eu comprei, a minha energia média é 200, e eu consumi 0,8. E naquele mês, o PLD hoje tem um teto de 550, mais ou menos. Aquele mês está 550, está no teto e não no piso, como está agora. Curiosamente, aquela parcela de 0,1 megawatt médio que você não consumiu, você vai ter um delta de ganho entre 200 que você vai pagar a comercializadora e o que liquidou no mercado de curto prazo, 500. Você vai ganhar dinheiro naquela parcela. Inclusive, isso foi estratégia de indústrias durante muitos anos. Né, de desligar a fábrica e falar, revende isso aí a mercado, que eu prefiro ser um pseudo comercializador do que um sucroalcooleiro, do que uma indústria, enfim. E aí, obviamente que o comercializador está sensível às circunstâncias extraordinárias, né? Mas, obviamente, contanto que o detalhe seja investigado. Né? Eu já abandonei a militância há algum tempo, mas tenho por formação o direito. Né? E pelo que eu me lembre, uma coisa é, por exemplo, você contratou um serviço de alguém entregar alguma coisa na sua casa. E aí o cara estava no caminho e a ponte que ele tinha que atravessar para chegar na sua casa quebrou. O cara não tem o que falar, né? Agora, quando você vai entrando nos detalhes, por exemplo,
as indústrias, eu não tenho certeza de que isso aconteceu, só supondo, as indústrias que produzem álcool em gel, o álcool 70, que passaram por uma circunstância de aumento exponencial da demanda, será que eles fizeram esse pedido de recontratação ou de reequilíbrio? Enfim, o que a gente tem que defender aí, tanto no lado regulado quanto do lado livre, é que não haja enquanto está todo mundo tem que perder. Como não tem como se voltar ao status quo, todo mundo vai perder. Como é que a gente faz para todo mundo perder o mínimo possível? Se você cria uma solução, e aí, Thiago, essas soluções disponíveis no momento, elas têm que entender o seguinte, não pode se tornar tarifaço, né? E eu não posso criar alguém que vai ganhar dinheiro nessa circunstância. Um cara que vai fazer dinheiro com a liminar do GSF. Isso é ruim para o setor, né? Pô, parabéns, o cara fez dinheiro, tem uma liminar que me tira da liquidação. Pô, fiz dinheiro. Mas é ruim para o setor como um todo, né? A gente tenta ter um setor maduro. Então, a gente preconiza a conversa e acho que no mercado livre a gente tem o benefício de ser menos regulado do que o ambiente regulado e, por isso, ter mais mecanismos de solução do problema. Não sei se eu enderecei como é que funciona a questão do take or pay, que é a flexibilidade. Para nós, o take or pay é a flexibilidade. Você se comprometeu a comprar a flexibilidade mínima, mas obviamente, o que está por trás também disso, você não pode matar o seu cliente. Se o seu cliente efetivamente perdeu o faturamento, ele provavelmente perdeu o faturamento, ele está com um fluxo de caixa, assim como as distribuidoras estão super apertados. Também entendo que não só objeto da função do comercializador, mas do contratante chegar a um entendimento. Mais vale um mau acordo que uma boa briga. Nem sei se posso dizer isso aqui, mas a gente tem que evitar judicializar. Tá em casa. Eu acho, Eduardo, só complementando uma coisa que eu acho muito interessante, que essa questão do ambiente do ACL, a gente precisa entender que não dá para aplicar no ACL, e eu vi isso numa decisão muito recente, as mesmas regras do ACR. Assim, no ACL, eu acho que essa confusão que de maneira desconhecida de quem não conhece o setor ou tenta fazer isso de maneira, enfim, buscando carona no corona, mas a gente tem que... o ACL em si, ele já carrega com essa forma de contratação que você muito bem explicou, um risco, né? Ele já tem um risco intrínseco. Quando a gente fala da pandemia, a pandemia por si só, ela não carrega... decretou a pandemia, é força maior. Não é isso. A gente ter a caracterização da pandemia e, a partir dessa força maior, entendendo que essa força maior nos traz uma obrigação impossível, inevitável, esse risco que sempre existiu, ele passa a ser extraordinário. Esse risco ele é muito superior àquele que o próprio contrato já estava intrinsecamente. E, a partir daí, concordando muito com você, a melhor saída é a composição, muito melhor que a judicialização desse contrato e muito melhor do que uma mediação. Pelo menos eu acho que a forma de resolver esses contratos caminha por aí. O ruim, por exemplo, é quando a gente começa a negociação, no meio dela a contraparte judicializa. Mas, enfim, isso é inevitável. Dividindo a experiência de advogado contencioso também, o sistema elétrico é super complexo. O juiz não tem a menor ideia do que é ACL, do que é mercado cativo, mas não tem a menor absoluta ideia. Então, isso pode variar a decisão para qualquer um dos dois lados, porque a ignorância do judiciário, aí não por falta de capacidade, mas é porque um outro mundo para o juiz é muito sério mesmo. Mas, assim, só complementando um pouco, eu acho que no caso do Mercado Livre, a gente mencionou a necessidade aí da composição e tem duas características. O Eduardo mencionou ela e eu queria ressaltar. No Mercado Livre, você tem um relacionamento entre cliente e comercializador que é um relacionamento de confiança.
Então, um comportamento oportunista agora vai minar isso. E lá na frente, né, são contratos de prazo mais curto, lá na frente consumidores que tentarem abusar ou comercializadores intransigentes vão ter alguma dificuldade reputacional. Então, é fundamental, isso tem um valor, é intangível, mas tem um valor, e a gente tem que trabalhar todo esse processo com o princípio da boa-fé objetiva sempre em mente. É claro que a simples declaração de pandemia não é caso fortuito, de força maior, mas um decreto municipal ou estadual fechando atividades do shopping center é bem caracterizável, é caracterizada do ponto de vista até de literatura, né? Então, o que é que acontece? Esse dono de shopping center ele tem que dizer o que é que aconteceu com o decreto, se existe alguma outra forma dele compensar isso, e aí o comercializador, diante disso, vai negociar com ele a melhor forma de manter o contrato vivo e, eventualmente, com essa sobra de energia, entra batendo um pouco do custo dele ou tenta negociar para alguém que está tendo aumento de consumo por conta da atividade dele, se produzir materiais de EPI, né? Não é só álcool em gel, né, Eduardo? Qualquer material de EPI hoje a demanda está absurda, né? Agora, eu queria dar um exemplo, por exemplo, estádio de futebol. Os estádios de futebol também, os decretos proibiram as atividades. Aí você vai lá e tem um estádio de futebol que ele está sem atividade nenhuma e tinha uma série de shows previstos, tinha uma série de eventos que iam ser organizados, congressos, e agora não pode mais fazer nada. Mas o governo chama esse estádio de futebol e transforma ele num hospital de campanha, né? Então, isso aconteceu em São Paulo. E aí? Esse hospital vai chegar lá para o comercializador ou para a distribuidora, na hora que fez o contrato lá de demanda, e vai falar, olha, não quero mais aquele contrato de demanda. Assim, aí já não está mais tão claro igual no shopping, né? Ele tem que começar a ver os detalhes. E uma das coisas que eu queria só complementar, o contrato de demanda, a demanda é anual, né? No final das contas, por isso que ele só tem rebatimento no outro ano. Então, assim, se você já consumiu aquela demanda em 1º de janeiro, acabou, meu, já pagou por ela. Agora você vai pagar parcelado. Agora, o que o sistema colocou para você foi uma rede disponível em que, na maior parte do tempo, a maior parte dos consumidores só alcança aquela demanda mesmo em 1 mês do ano, em 2. Quando você olha lá a demanda agregada, você tem um pico, que é 15 minutos em um determinado mês, né? Então, se a distribuidora não repassar, aceitar a quebra desses contratos, ela, inclusive, vai ter problema com o transmissor dela. E aí? Ela vai ficar exposta lá também. Então, assim, para também não fugir muito do assunto, sempre boa fé, e no mercado livre a reputação dos agentes envolvidos está em jogo. Tome muito cuidado. Aqui em Brasília, quando teve aquela crise lá dos caminhoneiros, teve um posto que resolveu cobrar gasolina R$10. Delgado daqui sabe disso. O cara tinha sido eleito deputado distrital algumas vezes. Ele teve que fechar o posto quando acabou a crise e ninguém mais vai votar nele. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com o que você toma, porque reputação, uma vez perdida, nunca mais você recupera. Thiago, aproveitando esse gancho, quando que, e aí eu passo a bola aí para o Marco, quando que o Marco considera que estaria encerrada aí essa situação extraordinária? No caso específico dos shopping centers, mas enfim, e empresas em atividade semelhante, seria quando forem levantadas essas restrições governamentais? Qual que é o seu entendimento aí sobre esse ponto? Thiago, essa é uma pergunta objetiva, né, do entendimento ao término dessa condição de excepcionalidade, né? Então, assim, a gente precisa de referências legais para poder ter isso como o elemento efetivo e, obviamente, na medida do possível, esses rebatimentos de evidências quantitativas, né? Existe uma dinâmica nessa situação, né? Então, a gente vai citar um caso do extremo do shopping, mas tem um caso do mercado que está na condição exatamente ao contrário, né? Então, mesmo em cima de condições até bem próximas, né? Então, isso realmente é um assunto que se busca um referencial jurídico mais firme, obviamente, né? Porque constitui-se uma regra que possa observar, mas não prescinde, né? Aliás, perdão, necessita, né,
das questões das evidências. Então, as respostas de mercado, crescimento de mercado, são elementos que ajudam a mostrar esses términos dessas condições de excepcionalidade. Mas isso é de forma geral, tá, Tiago? Um primeiro levantamento ainda não temos isso. Nós estamos focando agora na solução de alguns problemas, né? Então, e depois a transição de saída, a regra de saída é um ponto que também tem que ser bem estabelecido para evitar situações dúbias, né? E tratamentos não isonômicos, né? Em condições equivalentes. Claro, eu acho a Fernanda colocou um ponto perfeito, que foi o que não é possível é aproveitar essa crise, né, para pegar carona no corona, né? Isso, de fato, não é possível e é sempre importante analisar caso a caso e observar o nexo de causalidade. Se aquele consumidor, de fato, teve ali algum impedimento, né, alguma medida ali, algum decreto, né, que impossibilitou a abertura do empreendimento ou o fechamento, né, daquele estabelecimento, isso é muito importante. E agora a palavra, acho que de ordem que fica, e aí acho que o Eduardo colocou muito bem, é a negociação, porque não adianta, como o Eduardo colocou, você ganhar, tentar manter às vezes o mesmo racional econômico, né, que o Eduardo falou, todo mundo tem que perder, não adianta nesse momento, às vezes, você tentar manter o racional econômico, porque aí também não adianta, né? Então, tentar, em alguma medida, né, flexibilizar dentro do que é possível, né, mantendo a lógica do setor, né? Eu ia fazer coro ao que o Thiago disse, eu acho que também existem alguns mantras que, às vezes, tomam interpretações diferentes, né, como tudo na vida. Respeitar o contrato não significa tornar aquele instrumento totalmente inflexível. Às vezes, respeitar o contrato é exatamente cair numa situação de força maior e respeitar a situação de força maior. Então, se um cliente teve efetivamente as atividades impedidas por um decreto, eu acho que isso é uma circunstância que, com certeza, o judiciário vai entender como, dentro de todo esse arcabouço, fato do príncipe, enfim, já não é mais a minha praia, mas com certeza respeitar o contrato também significa, inclusive, flexibilizar. Não é respeitar o contrato não significa inflexibilizar. Eu acho que respeitar o contrato é ter uma linha mestra de atuação para que aquelas expressões, segurança jurídica, para que o nosso problema hoje, que é circunstancial, não vire um problema estrutural. Quanto mais a gente conseguir negociar hoje, aí, infelizmente, há uma diferença gritante entre o que é mercado livre e o que é mercado regulado, menos aquilo vai se transformar em tarifa, menos aquilo vai se transformar em necessidade de financiamento das distribuidoras ou necessidade de ajustes entre comercializadores. Quando um comercializador quebra, a depender de quais contrapartes aquele comercializador tem, aquilo se alastra pelo mercado, é um mercado de balcão. Então, enfim, as garantias podem vir a não ser suficientes para uma coisa que acabe se alastrando. Então, eu acho que... Muito interessante, algumas liminares que saíram, o juiz deu ela por um período limitado de tempo. Tá? Saiu, por exemplo, para o mês de abril. E aí, para maio, ele falava, vem falar comigo de novo em maio. Né? Então, isso era uma ideia que faz um certo sentido de você ir mapeando os impactos concretos naquela parte. Né? E você, então, achei uma ideia curiosa e efetiva, né? Porque você não aplica isso para qualquer um. Sendo justo, teve decisão que o juiz também não concedeu, porque a parte não comprovou o dano. Carona no corona, houve lá pedidos para não pagamento da demanda, mas com relação a faturas anteriores ao período da pandemia. Então, de fato, a questão da comprovação do dano, enfim, ainda que seja, de novo, um contrato de disponibilidade, mas houve sensibilidade suficiente para entender que não se tratava nem de pandemia. Eu queria fazer só um complemento, né, dessa questão do bom senso, né, o espaço para tratativas. Né? Foi o que nós fizemos nessa terça-feira, nesse processo que foi apresentado na ANEEL, na reunião pública.
Nós apresentamos uma sugestão de flexibilidade, percebendo o momento, né, para que o contrato mantenha-se rígido. Então, o que nós propusemos ao diretor era evitar aquela situação de deixar um perdão, que essa é uma preocupação muito grande, porque ele gera consequências aos demais consumidores. Então, é uma coisa característica do ambiente regulado, também diferente do mercado livre. No ambiente regulado, nós estamos trabalhando, em última análise, com usuários. São usuários, não são naquela condição clássica de um consumidor. Alguma coisa que beneficia um conjunto acaba em detrimento de um outro conjunto de usuários. Então, a nossa linha é que esse aparato ele deve ser estabelecido, essa sugestão deve ser estabelecida por ato normativo, que aí a gente tem uma segurança jurídica para que tenha uma aplicabilidade de forma geral equilibrada do que as negociações pontuais, mas não contra a negociação pontual em si, é pela característica do ambiente regulado, diferentemente da característica de um ambiente livre, onde a contratação, nesse aspecto, esses negócios são muito mais factíveis e com menos efeitos colaterais que acontecem no ambiente regulado. Então, por isso que a gente apresentou a sugestão, mas a gente espera que a ANEEL dê essa decisão. É o aparato de segurança, um aparato mais firme de uma flexibilidade do ambiente regulatório. E do ambiente livre ele tem outras condições, por isso são entidades diferentes, né? Perfeito. A Abracel, em um webinar recente, apontou que a Associação dos Cinemas, salvo melhor juízo, os procurou para mediar conversas com 5 bancas comercializadoras para se efetivar um reajuste e parece que foram bem sucedidas. A Abracel, também em um webinar recente, diz que além de liminares favoráveis, existem liminares também que não foram favoráveis ao consumidor. E aqui eu acho que é uma decisão também um pouco econômica, né? Porque às vezes você consegue eliminar, mas você vai perdendo no mérito. Então, o custo do advogado, o custo de sucumbência, enfim, podem acabar não justificando, saber calcular exatamente. Poxa, será que não seria melhor realocar aquela energia que eu fiquei sobrando no mercado? Na hora que você vai ver, você tem um prejuízo que é mínimo e evita que alguém decida por você, né? Quanto menos a gente decidir agora, mais a gente vai ficar sujeito a alguém decidir pela gente. E aí, provavelmente, a chance de ser um problema maior ou diferente do que a gente imaginava é altíssima. Perfeito, Dado. Só faço um comentário. Advogado não é custo, advogado é investimento, né? Desculpa, gente. É CAPEX. É CAPEX. Mas é um pouco parcial o meu comentário, mas enfim, tudo bem. Agora, eu acho que... Não, mas olha só tendo um bom advogado para evitar a judicialização. O bom advogado não é só... Eu sei que vocês estão do contencioso, mas o bom advogado também é importante no pré-problema, né? Eu acho que a advocacia não existe nada sem o advogado, né? Eu acho que é um papel que é essencial, inclusive em propor. Eu tenho visto o trabalho dos advogados agora, inclusive direcionar a solução. Acho que o trabalho do advogado também é dentro dessa parte pré-briga. E pegando esse gancho, Eduardo, às vezes é muito importante as partes não ficarem se limitando a esse período, né, da pandemia e tentar rever o contrato para o restante do contrato, né? Tentar equalizar ali, manter as bases ali rígidas, né, para frente, né? De modo a que atenda ambas as partes, né? Isso é muito importante também. Agora, eu como fui inglês ao começar o webinar pontualmente às 15, já passamos 6 minutos aqui do horário. Então, acho que... Porque a conversa estava tão agradável, né, o papo fluindo tanto, que acabamos passando, eu nem percebi o que a gente tinha passado. Você quer falar alguma coisa, Thiago? Nós podemos passar para as perguntas. Temos algumas perguntas aqui dos convidados, e aqui eu acho que eu posso dirigir para a Fernanda e para o Marco, que certamente vão poder responder. Uma pergunta aqui de um convidado nosso é possível dimensionar, ainda de forma preliminar, qual o percentual do empréstimo servirá servirá... Ih, acho que me perdi aqui. Calma aí que fechou aqui.
Qual percentual do empréstimo servirá para proporcionar liquidez, caixa e qual percentual que realmente representará aumento de custo do consumidor? Essa é uma pergunta. E a segunda, quanto da inadimplência será receita irrecuperável? Vocês teriam esses Não sei se é dados? fácil de responder, né? Tudo é estimativa, né? A gente ainda está no calor do levantamento das informações, mas, de novo, as medidas que estão sendo aí adotadas pelo governo, elas são muito de curtíssimo prazo. Eu acho que tem até um levantamento da Brad, né, Marco, que essas medidas elas cobrem um percentual muito baixo daquilo que na estimativa do problema vai ser necessário. Então, é por isso que a gente defende que outros mecanismos mais estruturantes sejam aportados para a solução mais integrada, né? E que, ao fim, a gente reduza um pouco do quanto que isso vai ser cascateado e chegando até ao cliente final. A gente viu o que aconteceu com a conta CR, né? O cliente, ao final, foi muito prejudicado, né? Então, eu não sei se o Marco tem esse número um pouco mais calculado do que eu. Sim, então, por parte, a questão da receitas recuperáveis, né? A nossa expectativa ainda de que não temos um elemento significativo que esses percentuais, no longo prazo, vão aumentar, principalmente aquele que a gente observa o aging final para o período de considerar aquilo como baixa. A gente realmente está vivenciando um crescimento na inadimplência, isso aí a gente viu em todas as concessões. Assim, eu fiz até um comentário que nós tínhamos alguns cenários iniciais que eram até mais gravosos, esse cenário gravoso não está se realizando, mas é um recrudescimento, não temos dúvida, e é geral em todas as distribuidoras, né? Mas depois retomar o processo em si de operação normal, né? Aonde for necessário fazer o corte com um instrumento que acaba sendo extremado, mas ele tem uma efetividade grande, né? Nessa possibilidade até de colocar a negociação dos débitos, né? Então, a gente restabelece isso. Então, é com base nesse elemento que a gente pode aferir se nós teríamos um impacto significativo nessa parcela das receitas irrecuperáveis, que é como se fosse um residual depois de todo esse procedimento que se faz na tentativa de renegociar e restabelecer as condições de fornecimento. A gente espera que seja baixo, efetivamente. E o volume todo que nós estamos falando, em grande parte, está aí vinculado a essa necessidade de disponibilidade de recursos para gerar essa inadimplência presente. Então, por isso que nós estamos falando, vamos tentar identificar, por exemplo, ativos regulatórios. Então, o grande volume, a CVA, por exemplo, que a gente tem, o que significa a CVA, para quem não está familiarizado, em pequenas palavras? Existe um conjunto de custeios do setor elétrico, variações de dólar de Itaipu, de cotas de CDE, de transmissão, que elas variam durante o ano, mas essas diferenças elas são contabilizadas nessa conta chamada conta de variação dos itens da parcela A, é o termo correto disso. Elas são contabilizadas e quando chega o reajuste da distribuidora, esses valores são repassados a tarifas. Esses valores são variações, tem hora que eles podem subir, tem hora que eles podem descer com a queda de dólar e assim sucessivamente. Então, existe um volume que as distribuidoras já estão carregando para ser apresentado nos seus reajustes posteriores. Ora, então isso chega na tarifa. Então, uma maneira de diminuir o problema de liquidez da inadimplência corrente desses dias vamos pegar recursos para quitar esse passivo. Então, isso, e lembrando que essa conta ela é silicada, quer dizer, então ela chega lá na tarifa final com custo financeiro também. Então, se ela está sendo quitada, eu estou tirando já o efeito da Selic, e no limite alguém poderia falar, então o efeito é incremental. O efeito incremental seria a parcela do spread dos juros bancários. Então, esse é o grande volume que estaria sendo colocado. Tem a questão da sobrecontratação de energia, mas ainda estamos em fase final, porque esse dado da inadimplência, a Fernanda colocou, as empresas estão fazendo acompanhamento diário. Então, essa semana que a gente vai ter o primeiro mês constituído com esse elemento. Então, a gente está quantificando não só pelo mês corrente, mas considerando o horizonte dos próximos meses. E como o Thiago Barros falou, eu tenho um pico, depois eu tenho uma descendência. Então, a gente tem que observar ainda algum período dessa descendência até que ela esteja num patamar dentro da normalidade. Mas o que eu posso falar é que grande parte do que está sendo buscado de ativos regulatórios para lastrear essa parcela de empréstimo, para permitir esse giro, a grande parte tem a ver com quitação de custos que já chegariam na tarifa, não são custos adicionais.
Excelente, Marco. Vou aproveitar aqui mais um... Não, vamos... Acho que a gente já passou 10 minutos aqui. Eu sou um cara britânico, eu tenho esse sangue inglês aqui, que eu sou muito atento aos horários. Então, na verdade, eu queria agradecer imensamente a todo mundo. Foi muito bacana. A gente chegou a ter 200 aqui participantes. Assim, acho que foi muito, muito legal o debate. Nem senti o tempo passar. Então, cara, muito obrigado a todo mundo. E daqui a pouco a gente faz outro. Tá bom. Eu que agradeço aí a gentileza de vocês. Obrigado, Thiago Carvalho, o Escritório Bichara. Parabéns. Obrigado aos meus Parabéns. colegas Marco, Thiago e Fernanda. Estamos à disposição. Prazer revê-los. Um abraço virtual a todos. Agradeço a todos, ao Thiago e ao Eduardo, a Fernanda e ao Marco aí. Foi um grande prazer aí aprender um pouco com vocês. E mantenham-se seguros, né, pessoal? Um abraço em todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.